Recebendo o doutor Elton do Carmo, advogado da família, para falar sobre inventário e partilha de bens, herança e testamento. Doutor, temos a pergunta aqui da Maria Melo de Maceió. Ela gostaria de saber como fica a divisão de bens de um homem que é casado, mas também tem filhos fora do casamento e são registrados. Ela pergunta, doutor. Tá. Denis, nesse caso aí, os filhos, eles são herdeiros necessários. Então, independente deles ter sido ali, tendo a sua concepção extra-casamento, eles têm tanto direito quanto os filhos que estão naquele momento ali, vivendo sobre o mesmo lar ali do pai. Então, independente onde os filhos estejam, eles têm tanto direito quanto aqueles que vivem com o pai. Então, não importa, são herdeiros necessários do pai e vão sim receber ali a cota parte que pertence a eles ali numa eventual partilha de bens. Doutor, para esse tipo de processo é obrigatória a assistência de um advogado ou as pessoas podem fazer isso por conta própria? Boa pergunta também, Mariana. Na verdade, é sempre prudente e que você seja acompanhada por um profissional, Mariana. Por quê? Porque o inventário extrajudicial, que é feito em cartório, você vai precisar sempre da presença do advogado. O judicial também, sempre da presença do advogado. Por quê? Para ter respeitado os seus direitos. Né? Porque, se imaginam, um inventário onde existem 3, 4 herdeiros e cada um constitui um advogado, porque a lei não impede isso, o correto é que tenha só um advogado, porque a coisa ela tende a ser mais rápida, né? Mais célere. Agora, você pode ter 2, 3 advogados atuando para cada um membro da família. E você imagina, enquanto um está sendo assistido por um profissional, o outro não está. Então, para não incorrer um risco, talvez para que um bem não entre na partilha, para que as coisas sejam feitas com lisura, é sempre prudente e responsável você ter um profissional junto ali lhe acompanhando. Muito bem, doutor. Tem a pergunta da Shirley, de São Paulo. Ela disse que o tio dela faleceu, não deixou filhos, mas morava com uma senhora há uns 10 anos. Os irmãos dele têm algum direito? Tá. A pergunta da nossa ouvinte, ela é mais comum do que a gente imagina. O que ela viveu com essa pessoa, a gente fala que é uma união estável de fato. Né? Você tem a união estável, inclusive foi o nosso tema, né, Mariana, da nossa última entrevista. Você tem, e aí eu vou trazer ela um pouquinho para cá. Você tem a união estável de fato e a união estável de direito. A união estável de fato é essa convivência que eles tinham. A união estável de direito é aquilo que é registrado em cartório. Então, ela passa, sim, Denis, a ter direito, por quê? Porque dentro desses 10 anos ela conviveu com ele. E a união estável de fato, ela carrega o regime da comunhão parcial de bens. Significa que tudo aquilo que foi adquirido desses 10 anos para cá, ela tem direito, sim. E lógico, se ele não tem mais herdeiro, os irmãos dele, se ele tiver pais, aí seriam os herdeiros necessários, que seriam os ascendentes. Agora, como é o caso da pergunta da nossa ouvinte, eu acredito que não, os irmãos dele, sim, são herdeiros na linha colateral e têm direito também. Muito bem, doutora. A gente tem mais um áudio aqui no nosso WhatsApp. É o áudio do Vanderlei de Santo André. Santo André, aqui em São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia a todos da Milícia da Imaculada. Salve Maria Imaculada. Meu nome é Vanderlei, eu sou de Santo André. Meus pais faleceram, meu pai faleceu em 1988 e a minha mãe em 1994. Só temos eu e meu irmão de herdeiro, temos um imóvel que hoje vale aproximadamente R$400 mil. Eu queria saber, doutor, qual que é o primeiro passo para fazer esse inventário, haja vista que, né, passou tanto tempo, né, 94 para 2021, e naquele tempo nem se falava nisso, na verdade. Então eu queria saber, doutor, qual que é o primeiro passo. Meu irmão hoje é separado, mora sozinho, mora no imóvel, inclusive. Desde que minha mãe faleceu, o meu irmão mora no imóvel, né? Eu queria uma ajuda do doutor aí, uma ideia. Muito obrigado a todos, um bom dia, boa semana e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Bom dia. Tem que ser feito o inventário. E aí, pelo que o nosso ouvinte trouxe, a mãe faleceu antes do pai.
E a regra é que você faça o da mãe e depois você faça do pai. Hoje você consegue fazer isso num ato só, dentro de um processo só, você consegue fazer esse inventário. E aí vai incorrer naquela pergunta que o Denis fez no bloco anterior. Ou seja, passou, ele está aqui em São Paulo, né? Ele é de Santo André, passou os 60 dias, né? Tá bem claro aí que já passou os 60 dias. Então, ele vai incorrer em 20% sobre o imposto que deveria ter sido recolhido à época. Então, ele vai ter que fazer esse processo de inventário, tanto da mãe quanto do pai, para que esse bem possa vir tanto para ele quanto para o irmão. Como ele disse aí, o irmão acaba usufruindo do bem e eles não vão conseguir fazer absolutamente nada, que seria, se eles quisessem vender, Mariana, se eles quisessem negociar, eles não podem, porque muito provavelmente, na matrícula do imóvel, ainda consta o nome dos pais dele. Então ele tem que fazer o inventário e deve ser feito o quanto antes. Muito bem. Doutor, tem a pergunta aqui da Shirley, né, que ela falou do senhor que convive 10 anos com a pessoa. A partir de quantos anos a pessoa tem direito à herança da pessoa que falece? Existe um tempo de convivência para ter o direito? Não, na verdade não. Antigamente ele fala que você teria que ter uma convivência ali, né, de 5 anos, mas isso realmente, ele caiu ali realmente, não há mais essa necessidade, né? Se você tem o ânimo de coabitar, de morar com a pessoa, você passa já a ter direito. E é o caso dela. Então, assim, se ela já foi morar com a pessoa, ela passa a ter direitos. E em julgamentos recentes, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que passa a ter direito não só o cônjuge, e aí você é muito mais a nomenclatura. Então, companheiro, companheira, passa a ter direito tanto quanto o cônjuge. O que tem que se observar realmente, que é o caso dela, ela vive ali uma união estável com ele, e o regime que ela vai abarcar ela é o regime da comunhão parcial. Então, nesses 10 anos, ela passa a ter direito, porque ela tinha um ânimo, né? Ela tinha a vontade de morar com ele. Então, eles estavam coabitando sobre o mesmo teto. Então, ela passa, sim, a ter direito ali de tudo que foi adquirido nesse período. Por isso que cada caso é um caso e tem que ser analisado, porque talvez os irmãos, e não sei se é o caso, mas eu vou tentar resumir, os irmãos acabam por impedir que isso ocorra. Por isso que é sempre bom a pergunta da Mariana estar assistida por um advogado. Imagina esse cenário, os irmãos estão assistidos por um profissional, vão tentar retirar ela. E ela tem que estar assistida por um profissional para ser respeitado esse direito dela, porque é o que a lei determina. Uhum. Muito bem, doutor. Tem a pergunta do José Luiz de São Paulo. Ele pretende fazer doação para os filhos do apartamento que ele tem. Em caso de morte, tendo oficializado a doação, haverá necessidade de inventário? Qual o custo do cartório? Tá. Não, na verdade, assim, se ele fizer isso em vida, ele vai fazer o que nós chamamos do uso e fruto. Então, as pessoas que vão permanecer no imóvel, elas podem gozar, fruir, né? Ou seja, só que a propriedade ainda é dele. No falecimento dele, esse bem, a gente fala que a transmissão é direta. Então, esse bem vai para os herdeiros e não há necessidade de fazer inventário. Só que o imposto aqui no estado de São Paulo, Denis, é o mesmo. É o ITCMD. É Imposto Transmissão, Causa Morte e Doação, que é o caso dele. E é 4% sobre o patrimônio dele. Então, não sei quanto vale, né, o apartamento dele. Tem que ver o valor venal. E detalhe, é o valor venal, não o valor de mercado, porque o valor venal é aquele que consta na prefeitura, que leva em consideração o seu IPTU. E o valor de mercado é aquele de venda. Então, imagina, na prefeitura imóvel vale 100, mas mercado valorizou a área, enfim, trouxe infraestrutura, vale 300. Então é o valor venal. E aí ele tem que fazer esse cálculo, que é os 4%. Isso pode ser feito em cartório, mas também é prudente que seja ali sempre assistido por um profissional, para que seja respeitado ali e traga ali a maior lisura para a escritura pública que está sendo feita. Muito bem. Doutora, a gente está falando quando os falecidos eles deixam bens, mas e quando eles deixam dívidas? Para quem que vai aí esse custo? É verdade, né, Mariana? Então, assim, caso isso ocorra, Mariana, se ele deixou dívidas e ele também deixou bens a serem inventariados, então, imagina, ele deixou uma dívida, Mariana,
Eu vou traduzir em números para o nosso ouvinte entender. Ele deixou uma dívida de 100 mil reais. Só que ele deixou um patrimônio a ser inventariado de 200 mil. Então, 100 mil que ele deixou, Mariana, vai ser para pagar a dívida. E o que vai inventariar para fazer a partilha para os herdeiros? Os outros 100 mil. Você entendeu? Então, assim, agora, o outro cenário. Se ele deixou uma dívida de 100 mil e ele deixou, a herança dele era de 100 mil, vai só pagar a dívida, Mariana. Não vai ser partilhado absolutamente nada com os herdeiros. E se ele não deixou bens, doutor? Se ele não deixou... boa pergunta também, eu ia complementar. Só deixou dívida. Isso mesmo, Mariana. Na verdade, assim, se ele não deixou bens a ser inventariados, a dívida ela não pode, Mariana, ser transmitida para os herdeiros. Então, eu vou dar um exemplo para você. Ele deixou um veículo, e esse veículo ali tinha um financiamento. Essa dívida ela não pode ser transmitida para os herdeiros não podem pagar. Só que, assim, o banco, que é o detentor do bem, ele pode entrar ali com uma ação ali de busca e apreensão e reter o imóvel. Então, uma dívida de cartão de crédito, ela não pode ser transmitida para os herdeiros. A legislação proíbe isso. Agora, essa dívida, a gente fala que ela vai prescrever? Sim, ela não pode ser mais cobrada, porque o titular da dívida já não se encontra mais aqui e não deixou bens. Agora, se deixou bens, Mariana, e existem dívidas, elas devem ser pagas na proporcionalidade dos bens que ele deixou. Muito bem, doutor. Tem aqui a pergunta da Juraci de Maceió. Tem um áudio, né? Vamos ouvir. Bom dia, Denis. Bom dia, Mariana. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente tem uma casa de herança. Meu pai morreu, mas minha mãe está viva. E tem 8 irmãos, só que 2 já falecidos. Aí eu gostaria de saber, já que esses 2 irmãos estão falecidos, quem é que fica com a parte da herança? A esposa ou os filhos? Os filhos já são todos de maior e alguns casados. Responda essa pergunta aí, por favor. Obrigada, salve Maria Imaculada. Eita, que a roupa tá na máquina, doutor. Vamos lá. Na verdade, a pergunta da nossa ouvinte, Denis, ela pergunta se essa herança, né, ela pode sim ali ir para os sobrinhos. E pode sim. Né? Então, a esposa ela não herda. Agora, os sobrinhos herdam por representação. Né? Porque a esposa ela é cônjuge. Ela herda de quem? Ela herda direto do autor. Ela é meeira, né, que a gente diz. Então, assim, agora, quem herda dentro dessa linha sucessória não é a esposa, e sim os sobrinhos, por representação ao pai. Aquilo que o pai deles iria receber, quem vai receber vai ser os sobrinhos dele. Doutor, pessoas divorciadas, elas têm algum direito na herança do ex-companheiro se ele vier a falecer? Excelente pergunta, Mariana. Na verdade, o que acontece? Essa era uma dúvida que era bem corriqueira. Porém, em decisões, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu que, em casos de separação até 2 anos, a pessoa pode sim ter direito. Então, eu vou tentar traduzir para as pessoas entenderem. Imagina, você se separou de fato, só que você não se separou ainda de forma legal. Então, tá lá cada um vivendo no seu lar, etc e tal, e essa pessoa adquire um bem. Tem que ser analisado o caso concreto, porque de repente a pessoa pode sim ter direito. Ah, eu não vivia. Sim, por isso que a discussão ela é longa. Porque se de repente a pessoa falar, não, quando você se torna divorciado, se você for casado de forma legal no cartório, quando você faz o seu divórcio, e é averbado ali tem a data, tem o número de processo, ali encerrou. Tudo que você fizer ali em diante, realmente a pessoa não tem. Agora, se você não fez como deveria ter sido feito, tem que tomar muito cuidado, porque de repente esse bem que você comprou durante esses 2 anos, ele pode sim, a outra pessoa pode sim ter direito sobre aquele bem. Então tem que tomar muito cuidado sobre isso. Uma vez separados, é prudente que se faça o divórcio, né? Porque realmente você atrai responsabilidades, e quando você traz essa responsabilidade, a responsabilidade muitas vezes ela tem um ônus e tem um bônus. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso, e de fato, eventualmente isso ocorrendo, deve sim ser feito ali o divórcio e não permanecer, porque tem que tomar cuidado com isso.
Muito bem, doutor. Doutor, e se eu tenho bens no exterior, eles são incluídos no testamento normalmente? Tudo que você tiver fora do nosso país, ele vai ser feito inventário lá. Então, um exemplo, a pessoa deixou bens nos Estados Unidos, vai ter que contratar um advogado lá e vai ter que fazer o inventário lá. O que é inventariado no Brasil são só os bens que a pessoa deixou aqui no território nacional. Fora do território nacional, o processo deve ser feito lá, sempre levando em consideração o que é o melhor. Porque, assim, feito o processo lá e feito o processo aqui, se a pessoa tinha bens tanto no Brasil quanto fora dele, você tem que verificar depois para que esses bens em patrimônio, se as pessoas não moram lá, os herdeiros, né, ele tem que voltar aqui para dentro do Brasil. Mas todo o processo de inventário de bens no exterior corre todo fora do Brasil. O exemplo que eu dei tem que correr lá nos Estados Unidos. Tem que contratar um advogado lá, tem que abrir um processo de inventário lá, tem que seguir a legislação americana, né, se for o caso, o exemplo que eu dei. E aí sim, ao término disso, se os herdeiros moram aqui, esses bens têm que ser repatriados, sim, voltados para cá, porque os herdeiros não vão embora, não vão sair para fora do Brasil. Uhum. Doutora, o senhor está falando sobre bens no exterior. A gente vê muitas histórias, principalmente lá nos Estados Unidos, sobre pessoas que morrem e deixam seus bens todos para um pet, para um cachorro, para um passarinho. Como é que isso funciona, doutora? É legal? Aqui no Brasil existe disso daí? Quem que administra o dinheiro, os bens? Na verdade, aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos é comum, né? Alguns países ali da Europa também acabam aceitando isso. No Brasil, não, Mariana. No Brasil, a gente só pode fazer, deixar, né, os bens ali para os nossos herdeiros, né? Pessoas, né? Então, assim, agora, no Brasil é permitido. Vou dar um exemplo. A pessoa tem ali um animal de estimação. E ela quer que o que ela pertence a ela possa ser destinado aos cuidados desse animal. Então ela vai fazer um testamento, e aí a gente chama de legatário, né? Que é aquele que ele vai nomear um legatário, que nada mais é do que um legado, e aí dentro desse testamento ele vai incumbir essa pessoa, que seria o legatário, de tomar conta, de administrar os valores, né, e tomar conta do animal dele de estimação. Mas não significa dizer que a herança dessa pessoa está indo para o animal. Não, muito pelo contrário. Ele está nomeando um legatário, e esse legatário vai tomar conta dele ali, do animal, como ficou determinado ali no testamento ali. Mas no Brasil não é permitido realmente, a nossa legislação não permite que faça ali isso vá para um animal, né? Nos Estados Unidos é muito comum, na América do Norte é muito comum isso aí. Menos problema para a gente, né, doutor? Porque convenhamos. Você imaginou? Você brigar com gato, brigar com cachorro, não vai dar certo, né? Muito bem, doutor Elton, temos mais uma pergunta aqui da Isilda de Atibaia. Ela diz que os pais dela deixaram casa, herança, 6 filhos na época menores, mas hoje todos adultos, contudo não foi feito inventário. O irmão dela mora nessa casa com a família há mais de 30 anos e não tem condições financeiras de regularizar as documentações. Os irmãos podem doar a parte de cada um para este irmão que mora nesta casa com filhos dele sem inventariar antes? Ou ele pode entrar com pedido uso capião para que possa regularizar a situação deste imóvel? É a Isilda de Atibaia. Tá legal, Denis. Eu vou tentar responder para a Isilda, porque como ela trouxe a pergunta, então ele acaba tendo vários temas. Então, pelo que eu entendi, eu vou começar a resposta pelo fim. Pelo que eu entendi, o imóvel, ele não tem uma matrícula. Se ele não tem uma matrícula, um dos processos que ela deve caminhar é o processo de uso capião. A posse mansa, pacífica, ali por mais de 15 anos, né, posse urbana, ela passa a ter direito. Essa é a primeira pergunta. Se não tem que fazer primeiro esse processo de uso capião. Ao término do processo de uso capião, tem que ser feito o inventário. Só com o inventário que você vai conseguir fazer essa partilha. A doação, você só pode doar aquilo que lhe pertence. Tudo leva a crer, pela pergunta da nossa ouvinte, Denis, que o bem não pertence. Em que pese eles residirem, morarem há tantos anos no imóvel, de forma legal, o imóvel não pertence a eles. Só passa a pertencer quando você tem seu nome na matrícula. Então, assim, primeiro passo,
do fim ao início. Pelo que eu entendi, o imóvel não tem matrícula. Se não tem matrícula, um dos processos é o processo de uso capião. Posse mansa, pacífica, posse urbana, 10 a 15 anos. Se tem aí feito o processo de uso capião, você parte para a ação de inventário. E aí, na ação de inventário, você pode fazer a doação. Esse é o melhor caminho, né, para que ela possa fazer. Caso ela não tenha como fazer, o início da pergunta, são os custos, ela pode tentar a Defensoria Pública, né, do Estado. A Defensoria Pública ela tem um limite ali para você ser atendido, né? Salvo melhor juízo, até para quem ganha até 2 salários mínimos, pode ser atendido pela Defensoria Pública, acima disso você já não pode mais. Só que os impostos, que são os encargos, Denis, não tem jeito. Ela pode tentar parcelar na Fazenda Pública do Estado de São Paulo, mas ela vai ter que pagar. Então, de fato, realmente, para regularizar o imóvel, esse é o caminho, o melhor caminho para que ela possa seguir. Doutora Cláudia, de Vila Velha, no Espírito Santo, está perguntando o seguinte: o meu marido fez um testamento, deixando para mim 50% do que ele tem e os outros 50% para os filhos. Só que na época eu estava casada com ele, mas eu me divorciei. Será que isso ainda tem validade para mim, caso ele venha a falecer? Então, se ela já se divorciou, pode, porque o testamento. Agora, se ele deixou herdeiros, Mariana, a gente tem que sempre verificar isso aí. Sempre eu vou voltar para a gente ter o início. Se ele deixou herdeiros como filhos, se foi respeitado e ele não constituiu um novo casamento, ele não constituiu uma nova... Ela colocou aqui mais um adendo. Ela falou que no testamento está escrito para minha esposa Cláudia. Entendi. E se ele não constituiu uma nova relação, pode sim. Porque, como eu disse, o testamento, você pode deixar 50% daquilo que lhe pertence para uma instituição de caridade ou para um amigo. Então, nada impede esse divórcio deles que ela receba isso aí. O que a gente tem sempre que observar, Mariana, é se existem outros herdeiros. Porque se existem outros herdeiros como filhos, ou como até na linha ascendente, os pais do autor da herança, que vão questionar esse testamento, né? Vão tentar questionar esse testamento que nada mais é ali do que um desejo dele. Ele tinha um desejo naquele momento e ele fez esse testamento. Tem que verificar, Mariana, se esse testamento foi registrado em cartório, se ele é público, né? Se for um testamento particular, que é feito entre as partes, com 3 testemunhas, ele não tem tanto peso jurídico. Ele é muito questionado. O melhor testamento, Mariana, de fato tentar um testamento público, que você leva a cartório pelo tabelião, com 2 testemunhas que não são as pessoas que são beneficiárias pelo patrimônio. Esse é o mais seguro. Então tem que verificar o caso dela em específico, porque no cenário que ela nos passou, Mariana, ela tem direito sim, e deve ser respeitado, porque o testamento, como eu disse, ele pode deixar, inclusive, para uma instituição de caridade ou para um amigo, 50% daquilo que pertencia a ele. Entendi. Doutora Rosângela de Diadema está perguntando o seguinte: existe alguma forma do dono dos bens deixar para os herdeiros sem que eles tenham que pagar alguma taxa, por exemplo, o ITCMD? Não. Deixar isso tipo zeradinho? Na verdade, assim, ele tem que ser pago, né? Porque, na verdade, a legislação ela traz já essa regra, vai depender da metragem, muitas vezes, do bem lá. E aí acaba sendo isento desse imposto. Mas é para imóveis muito pequenos, entendeu, Mariana? Então, assim, dependendo da metragem do imóvel, você já corre em risco de ter que pagar esse imposto. Seja ele por doação, seja ele por inventário, o imposto é o mesmo aqui no estado de São Paulo. Então tem que ser pago mesmo. Muito bem, doutor, tem uma pergunta da Silvia de São Paulo. Ela disse: os pais dela faleceram. Somos em 7 irmãos. A mais nova morava desde que nasceu com os pais. E ela falou que ela quer a dona da casa por direito. Porém, já entrou com o inventário. A irmã dela está certa. Ela é que é a dona da casa? Não. Não. Na verdade, assim, é outra pergunta, Denis, extremamente comum, diária. Não é. Na verdade, assim, ó, a pergunta da nossa ouvinte é importante, que nós vamos responder a de vários.
Se existem vários herdeiros e um só acaba usufruindo do bem, você concorda que a vantagem está com ele? Os outros estão em desvantagem? Porque o cenário que nós temos que traduzir que é um patrimônio. Se é um patrimônio, só um está usando, os outros 5 não estão usando. Então, esses outros 5 podem, inclusive, Denis, cobrar aluguel desse herdeiro que está morando, enquanto tramita o processo de inventário. Enquanto tramita o processo de inventário, ele pode cobrar aluguel. Se ele se recusar a fazer isso, esses outros herdeiros podem, inclusive, tirar esse outro herdeiro do imóvel. Então não existe, eu moro aqui e o imóvel é meu. Não, se existe mais de um herdeiro, ele não é só seu. Ele é de quantos herdeiros? 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Ele pertence a todos, desde que a gente observe aquela linha sucessória que eu falei anteriormente. Então, ela, além deles terem direito tanto quanto aquele que residem, podem, inclusive, cobrar aluguel desse, sob pena dele ser retirado do imóvel ainda. Tá sem áudio, Mariana. Mariana? Ih, voltei. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Doutor, muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, que infelizmente não teremos tempo de responder. Já digo aqui novamente, o senhor retornará, o senhor há de voltar aqui nesse programa, viu, doutor? Estou à disposição, Mariana, de vocês. Assim que o momento que vocês me acionarem, pode contar sempre comigo. Quero agradecer muito a sua dedicação, o seu sim aqui, que o pessoal gostou muito, é um assunto muito interessante, porque muita gente mandou dúvidas também, doutor, sobre casas e uso capião. Muitas mesmo. Eu vou salvar essas perguntas para a próxima vez que o senhor vier, a gente já tê-las aqui. Tá legal. Então, fica aqui o tema do nosso próximo encontro. É um tema realmente que é bem complexo, né? A gente até tenta sintetizar ele, mas de fato, realmente, um assunto acaba puxando o outro, né? Doutor, eu quero agradecer então a sua vinda aqui e desejar para o senhor uma ótima semana. Igualmente, eu desejo o mesmo para vocês, excelente trabalho e que Deus nos abençoe, viu? Amém. Obrigado, doutor, e até a próxima. Até a próxima, viu? E nós aqui continuamos o Bom Dia Amigos, ficamos juntos até meio-dia, vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Se você ainda não pediu a sua música, pode pedir no 98904 35